noite, Urma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio e que está há 1 ano e 4 meses aqui através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Papo com Tilé é um programa descontraído que aborda aqui as carreiras dos nossos convidados, né? A opinião deles sobre, por exemplo, no caso do Jorge Alão, nosso convidado de hoje, sobre o futebol de um modo geral, enfim. Mas esse quadro que foi criado por Leonardo, que é o nosso produtor, Tempos de Ouro do rádio e da TV, é muito mais para a gente contar a história, né? Contar a história das nossas carreiras. Imagina que cada um tenha uma série de histórias fantásticas para contar aí. Outro dia eu quase que não consigo terminar a live com o J. Azul, né? Dando tanta risada com o J. Azul. E posteriormente com o Manuel Nascimento Pititinga, né? A gente procura se trazer nomes que realmente têm uma história, não desmerecendo a turma mais nova, mas aqueles profissionais já rodados, né? Para não dizer velhos e nem experientes, né? Porque, Experientes. experientes cabe até melhor, né, Alan? É melhor. Os mais novos não têm muitas histórias para contar ainda. Não tem, assim, mas nós, mais velhos, mais experientes, temos muitas histórias. Eu levaria aqui umas 3 horas contando histórias de coisas que eu presenciei fantásticas na minha carreira, né? E Jorge Alan também, com toda certeza, tem uma série dessas histórias para nos contar. Alan, muito obrigado, meu querido, mais uma vez, pela sua participação aqui. Fizemos um programa contigo, salvo engano, na Metrópole. Não sei se foi tudo ou foi na Metrópole. Acho que foi na Metrópole, né? Foi na Metrópole, lá nos Pernambués. Isso, exatamente. Não, porque a tudo era de frente. Atravessava a rua e entrava na porta da outra. Mas acho que foi na Metrópole mesmo, que a gente fez um programa ao vivo nos estúdios da rádio. Nós estamos fazendo hoje o programa 1002, né? Foram 780 nas rádios, na Tudo e na Metrópole, e 222 com a de hoje. Fizemos o programa 1000, exatamente com Tito Lopes e Flávio Gomes, opinando sobre a situação atual do futebol da Bahia. Que deu até uma melhoradazinha aí com a vitória do Bahia contra o Atlético do Paraná, porque a coisa estava preta, né? O Jacuipense já desceu a ladeira, caiu, o Vitória fatalmente vai cair, não que eu deseje isso, mas fatalmente, do jeito que a coisa está andando, vai cair. E o Bahia estava correndo um risco iminente, né? Voltou à zona de rebaixamento de novo, mas a vitória de sábado pode, né, com um triunfo amanhã, clarear a situação. Se o Bahia ganhar amanhã do Palmeiras, a situação pode clarear, e aí vão dizer que Guto Ferreira é o herói e tal, e essas coisas todas aí, né? Mas vamos em frente. Essa roda Alan, viva do futebol, né, Tila? O cara chega, o técnico chega, faz uma mexida no time, o time motiva, ganha uma partida, ganha 2, vira herói. Daqui a um mês já vira vilão de novo. muitas vezes a gente critica esse tipo de coisa, né? Porque o profissionalismo e planejamento dá a entender que a coisa tem que ser duradoura, mas via de regra, quando há uma mudança assim, que o time está mal, uma mudança e o treinador novo chega e ganha, né, dá uma outra situação, né? Você começa, até porque Guto realmente conhece profundamente o Bahia, aí é uma história um pouco diferente. O erro que cometeram, bom, não queria nem entrar nesse detalhe, porque o assunto não é Bahia, não. O erro que cometeram trazendo um argentino no meio da temporada, no meio de um campeonato, sem um cara conhecer nada do futebol brasileiro, que deveriam ter deixado isso acontecer em dezembro, né? Agora acertaram, ao meu ver, na minha modesta opinião, porque trouxeram um treinador que conhece o clube, conhece profundamente o clube. Então, nesse momento, eu acho que a direção do clube acertou. Mas vamos esquecer que, nesse momento, o Bahia, eu quero conversar com Jorge Alan Vivas, meu querido amigo Jorge Alan Vivas, sobre a carreira dele, sobre o que ele está. O papo aqui desenrola. Eu não chego aqui com uma pergunta feita. Eu não tenho papel nenhum, estou com minhas mãos aqui livres, né? Eu não faço a coisa, eu deixo o papo fluir. Né? E por isso que eu digo, viu, Alan, que é papo com o Tilé. Eu não gosto nem de dizer entrevista com o Tilé, nada disso não. É pro papo É um fluir mesmo. É pra gente bate-papo. contar história, dar risada, né? E por aí vai. Sim, Alan. Então, recentemente você deixou a TV Bahia depois de quantos anos de profissão, pegando lá de trás até chegarmos aos dias de hoje. Boa noite, querido. Obrigado mais uma vez de coração pela sua participação aqui. Ô, Tila, é sempre uma honra, um prazer, né? Você é amigo de velhas datas, amigo da profissão, de cobertura de jogos, e também eu não esqueço daqueles babas de sábado à tarde, maravilhosos, né? Que a gente jogava lá no... aqui perto, né? Eu estou morando na Estrada do Coco Buraquinho, de Lauro de novo, Freitas. em Buraquinho, né? Grandes lembranças, seu Amadeu, grande figura. Não esqueço uma vez, eu fui chutar uma bola, seu Amadeu veio, deu uma chapadazinha, e eu, afobado, chutei, né?
Mas seu Amadeu, sem maldade nenhuma, só foi na bola e eu caí, seu Amadeu todo preocupado. Meu Deus, machuquei o menino, machuquei o menino. Figuraça, Grande né? Seu figura, Amadeu, pai de Carlos muito, Amadeu, muito. recentemente falecido. Que coisa. E avô de Ricardo Amadeu, hoje, no Esporte Clube Vitória. Aqueles bárbaros Sim, fantásticos, viu? Não era porque era em minha casa, não, mas os bárbaros eram maravilhosos, né? ah, Até porque a bala- turma era uma turma e, selecionada, muito bacana, né? com certeza. E você era muito criterioso, né, Tile? Eu ficava reparando, a gente chegava, você anotava quem chegava, aí você dividia os times sempre equilibrados, não tinha negócio de para ou ímpar, não. Os times divididos, e sempre o Baba era muito legal, muito disputado. Foi uma fase muito legal ali. É porque Da você época sabe que eu que jogava bola. em Baba, se você deixar uma pessoa escolher, aí ele vai escolher os mais fortes, do lado dele deixa o outro time todo fraco. Então, eu não É, jogo bola, nunca joguei na minha vida. Nunca dei um chute na bola, como jogar bola, né? Então, então eu sabia mais ou menos como era a qualidade de cada um, procurava equilibrar as coisas, para o bala ficar gostoso. Não adianta fazer um bala com um time forte ou um time fraquíssimo. Um abraço aqui para a Ederlane Amorim, botou aí agora, acabou de entrar na nossa live dizendo que é fã dos dois. Obrigado, meu querido amigo Ederlane grande, Amorim, pré-candidato à presidência da Federação Baiana de Futebol. Vai ser um dos meus temas com o Jorge Alano também aqui. Pela experiência de Jorge Alano, de muitos anos de carreira, vamos entrar nesse assunto também de federação. Mas sim, Alan, você ia começar a contar sobre a sua carreira. Você saiu recentemente é, da TV Bahia, do Grupo Bahia, né? Da Globo, isso, isso. afiliado local. Eu comecei a trabalhar em 1980, ainda como estudante, e na TV Aratu, que na época transmitia a Globo, Vera Martins era minha professora de jornalismo televisado. E aí ela me disse, tá precisando de estagiário na TV Aratu, tá, vá lá. Aí eu fui, conversei, Zé Amilcar, que era o chefe, só eu que apareci de candidato, só tem tu, é tu mesmo. Aí entrei lá como estagiário, com 2 meses de estágio, surgiu uma vaga para repórter da noite. Aí eu topei na hora de cara, eu tinha 20 anos, era bem novinho. E aí comecei lá, fiquei na Aratu, depois saí, passei por TV Itapuã, não levei muito tempo, porque quando eu estava na Itapuã, eu trabalhava no estado de manhã, trabalhava na Itapuã de tarde. Aí surgiu um convite para ir para a Tribuna da Bahia, com Roque Mendes da Paixão, Antônio Roque Mendes da Paixão, meu irmão. Aí eu trabalhei com o Roque, 14 anos, Roque e Luiz Brito, né? Fizemos lá um trio muito legal. Eu era setorista do Bahia, Brito do Vitória e Roque, o editor-chefe. Era muito legal porque a gente trabalhava e se divertia. Eu estava lembrando outro dia, quase todos os dias da semana, era um dia sim, um dia não, terminava o trabalho, a gente saía para fazer alguma coisa. O Roque na época era casado, o Brito não e eu não. Aí tinha negócio de codorna dia de segunda-feira, baba dia de quarta, Tong Fong ou Baby Beef dia de domingo. Era muito legal. E assim, nós não éramos só colegas de trabalho, éramos amigos próximos mesmo, de um conhecer a família do outro. Foi um período muito legal. Eu levei 14 anos na tribuna, mas antes disso eu já estava lá. O Washington Souza Filho era repórter da TV Grande Washington. Bahia, o Washington. Aí o Washington saiu. E primeiro, o Washington faz parte da minha história, porque assim, eu substituí ele em várias oportunidades. Primeiro na tribuna, né? Eu entrei na vaga deixada por ele. Ele saiu, aí eu fui e ocupei a vaga dele. Aí ele saiu da TV Bahia, ia fazer um mestrado em Portugal. Eu já tinha trabalhado com o Ivan Pedro na TV Itapuã. Ivan Pedro já me conhecia, e Luiz Brito, que era meu colega da tribuna, disse, vai lá vamos lá para a TV Bahia, fazer a parceria lá também. Aí eu fui, Ivan Pedro, não, já lhe conheço, vamos lá, tá. E aí eu entrei na TV Bahia e continuei na tribuna, fiquei nos dois. Aí eu conheci na TV Bahia, Ivan Pedro tinha trabalhado com ele 8 meses na TV Itapuã, mas assim, ele era o chefão, o diretor, Ivan Pedro mandava em tudo na TV Itapuã. Então eu não tinha muita aproximação com ele. Mas na TV Bahia eu trabalhei diretamente com ele. E aí conheci um profissional sensacional. Ele e Roque, para mim, são os dois profissionais assim que marcaram minha carreira. Me ajudaram muito, tanto na questão profissional, até na questão pessoal também. Me ajudaram bastante. São esses dois assim que eu tivesse que destacar. Tira aí umas pessoas que marcaram na sua carreira. Mas aí, continuando com a carreira, eu estou tentando correr, senão a live acaba, eu não paro de falar dessa carreira. Aí trabalhei 6 anos na TV Bahia. Aí um belo dia, eu lembro bem, uma quinta-feira, Lavagem do Bonfim, Antônio Pastore,
que tinha narrador, era repórter da TV Itapuã. Você quer. Ele e João Aldemir Venceslau, também conhecido como Ravengar. Aí me chamaram para conversar, disse, rapaz, temos um negócio para lhe propor. Vamos montar um negócio próprio nosso, botar um programa na TV Aratu, um programa nosso. A gente vende o programa, a gente fica com dinheiro. Um esquema que existe muito errado, né, de você comprar horário. Aí eu pensei, digo, deixa eu pensar um pouquinho e respondo. Aí no dia seguinte, digo, bora lá, eu vou encarar esse negócio. Estava novo ainda, tinha 20 e poucos anos ainda. Se der errado, eu tenho como recomeçar. Aí fui pedir demissão a Ivan Pedro. Ivan Pedro, rapaz, você está fazendo maluquice, você vai largar o emprego certo, seu dinheiro está na conta todo último dia útil do mês, você não tem apurriação comigo, eu já li com isso, você tem um temperamento bom, a gente vai trabalhar junto aqui até o fim da vida. Diz que Ivan, eu preciso arriscar. Se eu não for, eu vou me arrepender muito depois por não ter ido. Se eu for e não der certo, eu recomeço, não tem problema nenhum. E aí fiz esse programa, era Aratu Esportes. Era Pastor apresentava, eu era comentarista, repórter, motorista e editor de imagem, às vezes, editor de texto, e Aldemir fazia tudo, todo mundo fazia tudo, eram nós três. Aí contratamos um cinegrafista, que foi Papa Coco, um editor de imagens, que era Val, e aí, durante uns 3, 4 anos, o programa deu certo, a gente chegou a transmitir partidas ao vivo. Eu lembro bem, nós transmitimos um amistoso que teve em Feira de Santana, Fluminense e Parma, da Itália. O Parma, na época, era top de linha. Se não me engano, era Tafarel que jogava no Parma. Era um brasileiro famoso. Transmitimos a final do Campeonato Brasileiro, na época era a segunda divisão, Fluminense e Tunaluso, se não me engano, era um time lá do Pará. Copa do Brasil, aquele jogo de 7-0, 7-3 que o Vitória deu no Palmeiras, nós transmitimos. E aí, mas só que me dava bem com eles dois. Só que não me dava bem com um diretor da TV. E aí eu sou assim, eu sou muito calmo, muito tranquilo, mas quando pisa muito no meu calo, eu não saio para briga, não vou discutir nada. Pego minhas coisas e vou embora, e foi o que fiz. Eu digo, ó, eu vou embora, não quero nada, pode ficar aí com o que a gente comprou de material, não faço questão de nada. Só não vou continuar mais aqui, não é por vocês eu trabalharia junto, mas fulano de tal não tem como trabalhar com ele. Fui embora. Aí não demorou, passei pela TVE, fui gerente, chamava gerente, mas na realidade era chefe de reportagem da Geral e apresentava um programa, que era TV Revista, que era 1h da tarde, eu e Denis Fingergut. Acho que o Denis ainda trabalha, ainda apresenta programa, se não me engano. Fiquei pouco tempo na TVE, surgiu uma outra proposta para um programa de economia. Aí eu era apresentador, editor e produtor desse programa com Roberaldo Galiza. E aí fiquei um tempinho, o programa ia ao ar na Itapuã, depois foi ao ar na TV Aratu. E o curioso é que nesse período de 6 anos, entre a minha saída da TV Bahia e o retorno para a TV Bahia, sempre, uma vez por ano, Ivan Pedro ligava para mim, vou tirar férias, venha me substituir. Aí eu ia, porque a equipe era ele e Zé Eduardo, Bocão. Quando eu saí, Bocão era repórter da TV Itapuã. Aí quando eu pedi demissão a Ivan Pedro, ele me disse, eu dou a demissão se você me trouxer alguém para o seu lugar, não vou procurar repórter não, e aí isso aí é trabalho seu. Aí eu tinha aproximação com o Zé Eduardo de estar encontrando ele, fazendo reportagem e tudo, a gente conversava muito. Aí eu disse, pô, eu conheço o menino. Aí liguei para o Zé Eduardo, Zé, tu aonde? Não, estou em casa, aqui no Rio Vermelho, não sei o quê. Pega uma fita sua e traga aqui para mostrar a Ivan Pedro. Eu vou sair da TV Bahia e vou indicar você para o meu lugar. Não levou meia hora, Zé Eduardo estava lá com a fita, Ivan Pedro olhou, gostou, beleza. Aí Zé Eduardo entrou no meu lugar, saiu, só que para tirar férias, Ivan Pedro tinha que ser eu, ele não confiava. Quando eu não podia ir, ele não tirava férias. Aí voltava, tirava as férias dele, um mês e ia embora. Aí, e rodando, né? Trabalhei na TVE, de novo na TV Aratu, de novo na TV Itapuã, e isso continuava na Tribuna da Bahia. Era o meu porto seguro na época, era a Tribuna da Bahia. Até que uma dessas tiradas de férias de Ivan Pedro, ele chegou para mim e disse, rapaz, todo ano você vem e sai, vem e sai, vem e sai. Eu vou dar um jeito de trazer você de volta para ficar de vez. Você quer? Eu digo, eu quero. Vamos lá, mas não quero mais ser repórter, não. Porque assim, eu entrei no jornalismo meio que por acaso, voltando um pouquinho, né? Quando eu estava no segundo grau,
Eu fiz, na época, era curso técnico, e o curso técnico era muito em cima de língua portuguesa, história. E aí alguns amigos meus, não, vamos fazer comunicação, comunicação, comunicação. Eu tinha vontade de fazer geologia, porque meu irmão mais velho é geólogo. E aí eu gostava, ele me levava no trabalho dele, eu me encantava aquilo. Pô, não, eu quero fazer geologia. Mas só que a pressão dos colegas, né? Vamos para o jornalismo, vamos fazer comunicação, né? Vamos comunicação, vamos comunicação. E tá, beleza, vamos comunicação. Me inscrevi em comunicação. Eu passei, nenhum dos outros passou na sala. Eu que não queria. E aí fui indo, teve aqui essa história de Vera Martins que convidou, eu fui para a TV Aratu, fiquei. E aí fui tomando gosto da coisa, fui tomando gosto, fui tomando gosto. E aí fazia reportagem, eu gostava de fazer reportagem. Mas, assim, eu sonhava em ser um repórter especial, fazer aquelas matérias demoradas, pesquisadas, elaboradas. Mas não, era matéria de correria do dia a dia. Na TV Bahia, no primeiro período, saía de tarde, fazia 5, 6 matérias. Teve uma vez, eu lembro bem, com o Ivan Pedro, eu saí fiz uma. Ou ele me deu 9 pautas, eu voltei com 8 pautas para ele, feitas. Mas assim, eu não queria assim. Eu queria uma coisa mais elaborada. Aí eu disse a ele, tudo bem, eu volto, mas eu não quero ser repórter, não. Não, eu vou trazer você como editor. Eu estou sozinho aqui, eu preciso de uma pessoa para me ajudar em edição de programa, em pauta, nessas coisas. Aí fui. Voltei para a TV Bahia 6 anos depois. Tinha trabalhado 6 anos, saí 6 anos fora, e aí voltei, foi em 97, já como editor, aí logo me chamaram para fazer participação no Jornal da Manhã. Na época era apresentado por Regina Selle, saudosa Regina Selle, já morreu. Regina Selle, uma figura maravilhosa. Né? Era ela e Edilson Silva, que chamava de Lombardi. Edilson é vivo, mas nunca mais eu vi. Tinha uma coisa assim, gente boa demais. Aí eu fui para apresentar a parte de esporte. E Regina era assim, muito legal. Regina uma vez virou para mim e disse: as pessoas me perguntam muito uma coisa, eu não sei se é ético perguntar, não sei se deu, se não deu, mas eu vou perguntar, se você quiser responder. Você é Bahia ou você é Vitória? No ar. Aí me deixou em saia curta. Não, Regina, eu torço por dois, eu estou a favor do meu trabalho, o que é favorável do meu trabalho, a gente vai, tudo. E aí fiquei um tempo no Jornal da Manhã apresentando, adorava aquilo ali, porque eu chegava na televisão, 4h30 da manhã, aí ia para a máquina, editava o que eu queria que fosse para o ar, redigia e apresentava. Tinha tudo isso. E aí você gosta de historinhas, né? Tem uma história, eu estava lembrando até outro dia, e eu fazia tudo isso, e eu era rápido, porque eu acompanhava tudo. Eu saía da tribuna de noite, então estava por dentro de tudo que estava acontecendo no mundo do futebol. Chegava de manhã na televisão sabendo de tudo. Já sabia o que era que eu queria, o que era que eu não queria. E aí eu fazia tudo muito rapidamente. Aí me arrumava, na época eu trabalhava de paletó, gravata, apresentava paletó e gravata. E aí, como eu era um dos últimos a sair do programa, quando eu descia para tomar café no restaurante da televisão, já tinham varrido o café, pegava só as sobras. Né? Aí eu comecei a agilizar. Antes de eu apresentar o programa, eu ia no restaurante, separava as coisas que eu queria para mim. Ó, isso aqui é meu, ninguém mexe. E aí voltava. E aí era hábito, isso nunca teve problema. Um belo dia, eu venho voltando, estava caindo uma chuva dessas de afogar sapo, né? E eu adoro chuva. O cheiro da chuva no chão, ficar olhando para a chuva. Eu sou apaixonado por chuva. Aí parei e fiquei contemplando a chuva. Paletó, gravata, já estava microfonado, já tinham botado o microfone em mim, e eu olhando a chuva, agora estava fechado. Olhando a chuva, viajando, viajando. Aí daqui a pouco eu ouço assim ao longe: Jorge Alain, Jorge Alain. Aí o vídeo foi chegando. Maluco, é a sua hora do programa, rapaz. Embora, você está aqui fazendo o quê? Me pegou pelo braço, me arrastou, aí lá vai eu correndo. Aí chego lá em cima, aí na época o programa já era apresentado por Genildo. E aí Genildo já estava dando enrolando até eu chegar. Genildo conhecia muito de esporte, né? Conhece até hoje, é super bem informado. Ele já estava enrolando, aí quando eu entro, esbaforido, a sorte é que eu tinha ciência de tudo que eu queria, né? Respirei e vamos lá. Aí quando eu saio, Cristina Mascarenhas era editora executiva. Você é um irresponsável, programa no ar e você fica fora, onde é que você estava? Aí eu nunca gostei de estar inventando história. Eu estava vendo a chuva. Ele ainda fica tirando onda de minha cara. Não estou tirando onda, não. Eu estava vendo a chuva mesmo. Eu gosto de chuva, estava vendo a chuva. Você é maluco? Você quer perder emprego por causa de uma chuva?
Mas aí se acomodaram as coisas lá, né? Só reclamaram comigo e passou. Foi embora. Eu fiquei muito tempo no Jornal da Manhã, até que... Aí eu saí da tribuna, porque eu tinha que optar entre a TV, tribuna e o emprego no Estado. O Estado me dava uma certa segurança e a TV era o que eu queria e o salário era melhor do que o da tribuna. Aí eu lá saí da tribuna, na época Roque ainda era o chefe, né? Roque, Luiz Brito também estava lá, alguns já tinham passado, Cleuzinha Duarte, que é parte do nosso grupo lá de alto nível. Sim, Creuzinha, grande Cleuzinha figura, trabalhou querida amiga. comigo, foi repórter nossa lá no grupo da Tribuna. Ela tinha chegado há pouco tempo aqui na Bahia, né? Tinha vindo lá do Rio Grande do Sul. Sobrinha de Enio, técnico Enio Andrade, Carvalho? Enio Enio Andrade, Andrade. sobrinha de Enio Andrade, tio Enio. A gente chamava ele de tio Enio também por causa dela. Aí saí da tribuna, fiquei só na televisão, no estado. Depois saí do estado também, fiquei só na televisão, apresentando o jornal, até que a televisão tem uns ciclos, assim, contrata, inchou a folha, demite um monte de gente. E aí eu passei por umas 10 ou 15 vassouradas dessa, né? Numa dessas vassouradas, tiraram meu chefe, Ivan Pedro. Ele. Peraí, Tilé, tá agoniado aqui porque quer aparecer. Minha filhinha de 3 anos, ó. Dê oi pro Oh, povo. tudo bem, Pérola. amor? Ela fica agoniada. Eu dou aula em casa, né? E enquanto É. eu não boto ela para aparecer, ela não sossega. Depois que ela aparece, ela sossega. Aí Ivan Pedro saiu, ele era brigado com o gerente da época, Roberto Appel. Ele foi demitido, Appel me chamou, Ivan Pedro saiu. Você quer assumir o lugar dele? Eu disse, lamento muito por Ivan, adoro trabalhar com o Ivan, mas tudo bem, vida que segue, eu quero, vamos lá. E aí assumi o lugar dele, na época era editor-chefe. Ele tinha funções de gerente de jornalismo, uma coisa assim, mas era como editor-chefe só. Aí eu assumi, ele disse, só que tem uma condição. Você não pode mais apresentar o Jornal da Manhã. Você vai ser chefe agora, vai ter outras responsabilidades, não pode estar apresentando mais o Jornal da Manhã. Está tudo bem. Eu nunca fui muito vaidoso. Gostava. Até Uhum. hoje interessante. Hoje correndo aqui na Estrada do Coco, quando eu estou correndo, aí passa um cara na bicicleta, Jorge Alain, aí depois passou um outro aqui. Isso, você é aquele apresentador de televisão? Eu disse, fui. Jorge Alain, né? Disse, pô, legal, gostava de você. Eu saí do ar já tem mais de 10 anos. E as pessoas ainda me reconhecem. A maioria até pela voz. Teve outro dia um cara aqui no condomínio, eu estava na piscina com o Pérola, e aí conversando com o Pérola, ele disse, você é aquele rapaz da televisão? Né? Eu disse, fui. Conheci pela voz. Tá, beleza. Aí fiquei na televisão, foram mais 27, 23 anos, 24 anos. Faria 24 anos agora, em agosto. Eu saí em julho. Aí os dois tempos juntos da TV Bahia deram quase 30 anos, 29 anos e 11 meses, né? Uma vida lá dentro. Minha segunda casa, assim, tenho ótimas recordações de lá, me deu ótimas oportunidades, me tornou um profissional conhecido, que eu tinha trabalhado em outras televisões, jornal. As pessoas do meio conhecem a gente, mas quem não é do meio não conhece. Foi a televisão que me fez conhecido. Isso que eu contei aqui agora que aconteceu hoje, que tem acontecido até, me surpreendendo até, que tem acontecido até com uma certa frequência, foi por causa da televisão, não tenho dúvida disso, né? E na televisão, assim, eu fui repórter, depois voltei como editor de texto, virei editor executivo, editor-chefe, coordenador, gerente. Aí agora, em maio, o diretor atual do jornalismo me chamou, disse que meu cargo ia ser extinto, que a televisão estava precisando cortar gasto, não sei o quê, pererê, pererê. Não tinha como me encaixar em outra função, porque não tinha como diminuir meu salário. Aí saí, mas saí numa boa, eles fizeram um vídeo muito bonito. Eu não sei se você chegou, acho que você chegou a assistir, eu coloquei lá no nosso grupo de alto nível. Sim, Fizeram uma no homenagem alto muito nível. legal, me deram placa. Foi uma saída legal. Uhum. E assim, era uma das coisas que eu já comecei a me preparar, né, Tilé? Quando a gente se torna experiente, a gente vai vendo as coisas de maneira mais clara. E eu fui percebendo que, apesar de eu sempre estar procurando me modernizar,
fazia muitos cursos, tem lá a Uniglobo, que é a Universidade da Globo, eu fazia pelo menos 3, 4 cursos por ano, para me modernizando, me atualizando, as questões de informática e tudo. Mas, ultimamente, tinha visto na televisão que tinha uma tendência muito forte a privilegiar as pessoas que estavam mais novas, têm mais gás, ideias diferentes, coisas assim. E aí eu já vinha me preparando, cada vez que eu entrava na televisão, eu pensava assim, está perto de ser o último. Está perto de ser o último dia, até que um dia foi. E assim, eu até assimilei bem a história, né? Porque depois que você leva quase 30 anos no lugar, e do dia para a noite você sai, você não pode mais voltar naquele lugar. É meio complicado, mas eu consegui assimilar bem e tocar minha vida. De lá para cá, já apresentei, eu desenvolvi um projeto de programa de televisão, só que voltado muito para a comunidade. Então, não é um projeto que nenhuma TV comercial vai aceitar, porque projeto voltado para a comunidade não vai dar audiência. Não dá audiência, a TV comercial não quer. Já apresentei numa TV pública, da TV Alba, que é da Assembleia Legislativa. Uhum. A diretora gostou muito, Michele Gramacho, mas não conseguiu viabilizar a execução do programa. E aí, assim, eu sou aposentado já há algum tempo e estou aguardando se surgir a oportunidade, ótimo. Se não surgir, estou vivendo, estou curtindo a vida, o bronzeado aqui. Todo dia de manhã vou na piscina com minha filhinha, tenho uma filhinha de 3 anos, tenho 2 filhos maiores, um de 23, outro de 19, um filho do coração que tem 24 anos, e agora a filhinha de 3 anos, Que bacana. que assim, é um objetivo, né, que dá muita alegria. Às vezes, Renova a pessoa, né? como Renova renova. E aí, assim, assim, dá motivação, assim, é, tem um objetivo, né? uhum. Eu tenho um objetivo na vida, pô, veio crescer, ajudar na participação, ajudar na educação e tudo mais. E era uma coisa que você não tinha tempo para fazer, por causa da sua ocupação lá. Hoje você está com tempo, Não pode tinha. se dedicar a ela com 3 anos de idade. Bacana isso, bacana. Com certeza, com certeza, com certeza. E Alan, aí, assim, você. nesse meio tempo, para fechar essa questão profissional, né, Uhum. eu fiz uma especialização em metodologia e prática do ensino superior que me credenciou a dar aula de faculdade. E aí, desde dei aula na faculdade da cidade, na Unibahia, e aí eu citei o Austinho, o Austin Souza Filho, que entrei no lugar dele na tribuna, entrei no lugar dele na TV Bahia, entrei no lugar dele na Unibahia. Ele era professor da Unibahia, pediu demissão de telejornalismo, e aí eu fui, e foi meu segundo emprego como professor, e de lá peguei gosto. Eu estou na FAT, que é a Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana. Eu já vi que tem alguns alunos aqui assistindo. A Já Robson disseram aqui aí, professor colocando. maravilhoso. Tem alguns comentários aí. Uhum. Já vi, além de Robson, já tinha visto outros alunos aqui passando. E eu estou Isso. na FAT lá há 10 anos, faz 10 anos agora. E a FAT Já? também é uma história interessante. 10 anos dando aula. Que a FAT é assim, Adailton, ele é diretor da FAT, diretor administrativo, e ele é do corpo de árbitros da Federação Baiana, ainda não sei se ele é ainda, mas foi. E aí, uma daquelas preparações que existia de pré-temporada para árbitro, Edinaldo Rodrigues, hoje presidente da CBF, me convidou para fazer uma palestra para os árbitros sobre essa interação arbitragem-imprensa. E aí eu preparei lá uma apresentação e fiz lá a apresentação com eles, falei dessa questão do marketing pessoal, de como chegar, de como evitar até o dizer não posso falar, de como dizer um não posso falar de maneira simples, simpática, porque quando o entrevistado diz não posso falar, o repórter já se retrai um pouquinho, já fica chateado. Aí eu dei algumas dicas, você vai dizer que não pode falar, mas de maneira cortês, na boa, que o repórter não vai se chatear. Sim, Edilson, fui comentarista, sim. Edilson está perguntando aqui. Eu vi. O comentarista foi assim, quando eu deixei que o Jornal da Manhã, como eu apresentava, eu já fazia comentários ali naquela apresentação, né? Eu já tinha uma parte de comentários também. E aí
quando a gente começou a fazer transmissão, Ivan Pedro era o comentarista da televisão. Ivan Pedro saiu, aí eu fiquei no lugar dele como comentarista. E aí gostei, fiquei um bom período, depois eu saí, porque quando eu virei coordenador, não podia mais ser comentarista. Aí Darino Senna foi para o meu lugar. Darino trabalhava no Bahia, era da assessoria de De imprensa do comunicação, Bahia. né? É. É, Era assessor de assessor de comunicação do imprensa. Bahia, mas trabalhava no marketing da TV. Isso. E aí eu trouxe Darino para ser comentarista, deu muito certo, era um bom comentarista, depois inventou de ser narrador, e depois nem narrador nem comentarista, mas uma pessoa maravilhosa, um bom amigo, e era muito bom comentarista. Você sabe que Sidônio Palmeiras queria, não sei se você tem conhecimento, mas deve ter, você é muito bem informado, Sidônio Palmeiras queria ele para presidente do Bahia. E ele recusou. Ele disse, não tenho competência, ele me contou isso no Papo Putilano na Rádio Metrópole. Aí foi que você escolheu Eu Marcelo soube, Santana, mas é, na época, Sidônio o queria nome era Darino ele. Senna. Entendeu? É. Lima, Vandic Lima, é Lima. Vandic Vandic. atacante? Isso. Vandic atacante? É. Oh, Vandic fez muitas matérias com o Vandic na Ele está Catuense e no colocando Bahia. exatamente isso. É, Ele já tinha entrado aí, Vandic tinha hoje dito grande profissional, Jorge Alanda, ele já tinha feito alguns comentários. Um abraço para você, meu querido Vandic José Oliveira Lima, gente boa da melhor qualidade. apareceu aqui minha sobrinha Bárbara, também lembrar, já vi que Ricardo, o pessoal de Maraú também Um tem irmão seu pessoas de também Maraú entrou nos aí, Luiz, seguindo. né? Luiz Vivas, seu Luiz, irmão meu entrou aí, irmão, falou da sua irmão, isso. simplicidade e tal. Mas, Alan, você falou aí de Ivan Pedro, né? Deu uma certa ênfase a Ivan Pedro. E eu tenho, rapaz, assim, uma admiração profunda por Ivan Pedro, sabe? Eu, quando comecei, novinho ainda, 16, 17 anos, o pessoal queria dizer assim, não contrata esse cara não, porque esse cara tem problema na visão, esse cara não enxerga, como é que ele vai fazer jogo e tal. E por uma dessas coisas da vida, Ivan Pedro, como é que eu poderia dizer, me apadrinhou também, né? Inclusive, ele era editor-geral do Diário de Notícias na época que eu comecei. Era um jornal que estava perto da falência, mas ainda existia. E Ivan Pedro me convidou para escrever sobre o Bahia, os noticiários do Bahia no dia a dia, né? Lá no Diário de Notícias. Depois disso, eu acho que tem algumas coisas entre nós dois aqui que são bem parecidas, pelo que você falou aí de Ivan Pedro. Mas depois disso, por exemplo, trabalhei com ele na TV Itapuã, né? Trabalhei com ele. Carnaval, ele sempre me chamava na TV Bahia para completar a equipe. Todo carnaval, eu fazia carnaval para a TV Bahia, né? Você, Cristóvão Rodrigues, Jorge São É, Martinho. e tem uma passagem interessantíssima. Já quer contar a história aqui? Meu amigo Luiz Brito vai se zangar comigo, não tenho certeza disso. Um dia, eu perguntei, ô seu Ivan, porque eu estava tentando fazer até uma live com ele, mas o filho dele disse que ele não quer nem saber mais que rádio e televisão existem, né? Eu acho que ele saiu profundamente magoado aí, não sei se da Saiu, TV Bahia ou da TV saiu. Itapuã e tal. A TV Bahia, Da TV TV Bahia. Bahia, ele saiu profundamente magoado e eu me encontrei lá na governadoria, um dia que o governador Rui Costa recebeu a imprensa para falar sobre a inauguração daquela via ali que ligou a paralela ao Barradão, né? Eu encontrei com o filho dele lá. E o filho dele me disse, rapaz, eu acho que não vai dar certo, não. Aí consegui falar com ele pelo telefone, ô, meu amigo, esqueça isso, não quero nenhuma homenagem, não, tal. Eu queria fazer uma live com ele para homenageá-lo mesmo, entendeu? Porque Ivan Pedro tem uma participação profunda, forte demais na minha vida profissional. Né? Você falou aí de algumas, e eu estou me lembrando de outras aqui. Por exemplo, eu só era escalado todo carnaval para 4h30 da manhã, 5 da manhã, na Praça Castro Alves para fazer aquele do encerramento do carnaval, encontro de trios, né? Aí eu perguntei, não sei, Ivan, me perdoe. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Tilé, não sei o quê, não tem problema não. Aliás, não chamar Tilé, não, chamar Tilé, ele nunca chama Tilé. Claro, Tilé, não tem problema nenhum. Qual é a pergunta, meu filho? Só por que o senhor me escala sempre para esse horário, 4h30, 5 da manhã? Todo carnaval sou eu que faço o encerramento do carnaval, o encontro de trios na Castro Alves. Ah, meu filho, porque eu sei que escalando você vai sair a transmissão, né? Porque eu sei que você é muito responsável, então você vai, eu posso dormir tranquilo. Um belo dia, rapaz, um belo dia, meio-dia, um horário um determinado ano aí, teve uma escala nova, que era meio-dia, ali inaugurou um posto de transmissão do carnaval
ali no Relógio de São Pedro. Não, na Praça da Piedade, perdão. Já existia um Relógio de São Pedro. Aí fizeram uma mudança do Relógio de São Pedro para a Praça da Piedade. Eu não sei por que cargas d'água, o Luiz Brito estava chateado com ele. Rapaz, essa foi fantástica, né? O Luiz Brito estava chateado com ele. Aí vem passando uns caras assim de negócio de bloco, de travestido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aí o cara, os caras, que faz, Luiz Brito, gostoso, não sei o que. Ó, eu vou entrar no ar, 12h05, 12h10. Quando eu entrar, faça uma brincadeira com o Ivan Pedro, né? Chama ele, brinca com ele aí alguma coisa. Rapaz, da Praça da Piedade, repórter Luiz Brito. Aí já entra o negócio, oi, vai, gostoso. Os caras fizeram mesmo, os caras seguiram o pedido do Luiz Brito de verdade mesmo. Foram fundo pedido, rapaz. Seu Ivan, meu amigo, ficou vermelho no ar. Você olhava assim para a televisão, você via a raiva que ele ficou naquele momento. E aí picou na suspensão de 3 dias do Luiz Brito. Ele e o Luiz Brito era uma relação de amor e ódio. E eu sofri algumas coisas, esse mesmo problema que você teve aí, né? Pela questão de ser responsável. E aí, quando tinha viagem, não tinha nenhuma TV no interior, quando tinha jogo no interior, era sempre a TV Bahia quem ia fazer, eu ia em todos os jogos. Porque ele botava Brito, era capaz de Brito não aparecer, e eu não sabia que eu aparecia. Então era eu que ia em todos os jogos, tudo quanto era viagem. E ele me falou, Ivan, reveza um pouquinho. Não, você eu sei que vai e volta e traz o trabalho. Tá O outro aí? é muito maluco. Tá vendo aí um exemplo bem parecido um com o outro? Exatamente essa frase que ele usava comigo. Meu filho, eu sei que você vai estar lá 4h30, 5 horas da manhã. Então eu não quero preocupação. Agora, Toda vez eu isso me pegava essa ajudou. escala, de 4, 5 horas da manhã. Ele teve uma vez, ele coordenava o carnaval de lá, e aí ele teve a ideia de que tinha que ter uma. Antes de fazer um parêntese rapidinho, registrar aqui, Tilé, duas vertentes muito importantes na minha vida atualmente. Uma é a triação, o clube de corrida que eu faço parte, já passou aqui Marquinho, passou Ricardo Gagliano, Maurício Martins acabou de aparecer aqui, Lio, são amigos da triação, amigos de corrida, e o outro é a Igreja Messiânica, da qual eu faço parte há 40 anos, desde 91, 10, 20, 30 anos, há 30 anos, apareceu nesse instante aqui, ministra Maria Amélia, já tinha aparecido Terezinha, algumas pessoas da Igreja Messiânica, Ori também apareceu aqui, Neto, amigos da Messiânica. Então, assim, Ivan Pedro coordenava o carnaval. E aí, ideia dele, ele super responsável. Eu aprendi muito com o Ivan Pedro. E aí ele pensou o seguinte, por carnaval a gente faz tanta coisa e termina desperdiçando muita coisa, porque a transmissão ao vivo na TV Bahia era muito limitada. Era um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Domingo e acabou. E aí ele teve a ideia de montar postos fixos, que aí ficava lá a câmera mostrando tudo que acontecia da hora que começava à hora que terminava o carnaval. E aí ele fez isso só para coordenar esse grupo, que eu preciso de alguém de muita responsabilidade, e vai ser Jorge Alain, que é a pessoa que eu mais confio aqui dentro. De eu entregar isso aí, porque eu sei que quando terminar o carnaval, eu vou ter na minha mão um relatório perfeito de tudo que aconteceu nesses postos. E não dava outro, né? E fiquei. O pessoal da TV Bahia até fazia gozação comigo, né? Já vai lá pro seu posto, né? Ficava assistindo, eu gostava, terminei gostando daquilo, né? Eu trabalhei em carnaval de rua, fui repórter fazendo cobertura de rua, fiz postos também, fiz o posto da Castro Alves, fiz o posto da Barra, eram os postos paralelos, nunca peguei Campo Grande, e na época era o filé Campo Grande, eu peguei reportagem, e na época eu me divertia, né? Foi na primeira passagem minha, e me divertia muito, subia em trios, eu adorava carnaval na época, hoje mais não, na época eu adorava. Imagina, quem gostava de carnaval, pulava carnaval, pagava bloco, saía no Eva, saía no cheiro no camaleão, pagava para sair. E aí, como repórter, eu entrava em qualquer bloco, subia em tudo que é trio, entrevistava os cantores principais. Na época, os cantores paravam de cantar para dar entrevista para a televisão. Verdade. Hoje em dia, não, né? Tem aquele momento só que para ali, faz aquela declaração e tudo, mas era tudo diferente, né? Hoje é tudo muito profissional. Tudo tem seu momento, né? Profissionalizou demais e virou essa grande festa. Não tem assim, eu sinto saudade, mas assim, sei que aquilo que eu vivi naquela época não caberia hoje.
assim como o repórter, eu lembro o ano que o Bahia foi campeão brasileiro, o primeiro jogo do Bahia foi aqui na Fonte Nova, Bahia e Bangu, se não me engano. Foi Bangu ou foi América? Eu acho que foi Bahia e Bangu. Eu E estou na aí eu dúvida fui se o como Bangu ou América. eu acho que foi E acho que foi Bangu. até empate, E né? isso, 1-1. E naquele ano, o jogo empate tinha pênalti. Porque aí o time que ganhava a disputa de pênalti fazia 2 pontos e o que perdia fazia 1 ponto. E aí terminou o Isso jogo, mesmo. eu entrei no campo, o juiz apitou o jogo, eu entrei no campo, porque eu estava com o câmera, para saber onde posicionava meu câmera, não lembro o nome do juiz. Fui para ele, disse, professor, chamando de professor, né, que o jogador chama, a disputa de pênalti vai ser onde? Vai ser cá ou vai ser cá? Ele parou, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para mim. Onde é melhor para você? Eu digo, eu prefiro aqui. Então vai ser ali. Pronto, beleza. Aí fui para trás do gol, fiquei lá atrás do gol para bater. Eu até já fiquei de pesquisar para ver o juiz disso. E aí o Bahia ganhou essa disputa de pênalti. Foi a primeira partida, o Bahia acabou sendo campeão brasileiro. Eu, como repórter, eu fui para a final lá em Porto Aí, ó, e a Alegre. Terlânia Amorim está dizendo aqui que foi uma rodada dupla, Vitória e América e Bahia e Bangu, que ele jogou nesse jogo aí Pronto. pelo E ele Vitória. jogou, tá vendo? Pronto, isso aí, tá vendo? Isso aí, foi 1-1 o jogo e foi para os pênaltis. E aí essa cobertura foi muito legal, foi marcante em minha vida, né? Eu trabalhava na tribuna também, e aí teve o jogo em Porto Alegre, aí Luiz Brito foi pela TV Bahia. Ah, Aí ele articulou para eu ir pela tribuna, porque aí ficava dividido. Eu fazia tribuna, ele fazia TV, os dois eram TV Bahia e tribuna. Ele fazia TV, eu fazia tribuna, beleza, lá fomos nós. E aí foi muito legal, porque assim, eu fiz uma cobertura boa, eu classifico como boa, talvez até muito boa, porque era sozinho lá, e foi primeira página da tribuna, assinado Jorge Alan Vivas, enviado especial, o Bahia campeão brasileiro, não sei mais do que, e meu nome lá estampado. Foi uma cobertura legal. Eu lembro que eu assisti o jogo da tribuna de imprensa, o jogo era 4 da tarde, eu cheguei no estádio meio-dia, eu sempre fui muito agoniado, até hoje eu sou agoniado por questões de engarrafamento, trânsito, estacionar, sou meio pirado dessa coisa. Vamos almoçar em tal lugar. Como é o lugar? Tem onde eu estacionar? Tem, beleza, eu vou. Não, não tem não, tem que deixar na rua. Não, não vou. Aí cheguei cedo, né? Meio-dia cheguei no Beira-Rio. E aí me posicionei lá, fiquei sentado, não tinha negócio de computador, meu bloquinho na mão, minha caneta, e fiquei lá lendo o jornal, passando o tempo. E aí começou a encher de gente, e só o pessoal da imprensa gaúcha. Eu estava na tribuna de imprensa do pessoal de jornal, e só o pessoal da imprensa gaúcha. E aí eles começaram, né? O Internacional nunca tinha perdido uma final em casa, né? Hoje é dia de festa, falas contadas, de não sei o quê, pererê, pererê. E eu calado lá, instalado. Aí tinha uma rádio do interior, não lembro de qual foi o interior, fazendo entrevista, quando eles viram que eu era de Salvador, e aí me fizeram entrevista, falei lá, e o povo começou, os gaúchos viram que eu era de Salvador, aí começaram a largar as piadinhas, né? E o Bahia não vai dar para nada, que não sei o quê, pererê, pererê, pererê. E eu comendo ali calado. Aí vai o jogo, aquele jogo tenso da desgrama, porque assim, independente do time que você tá, Tatiana Luz, minha sobrinha, entrou aqui agora, Wanderson Orelha, grande amigo lá da TV Bahia, operador de áudio, a maior orelha da TV baiana, uma orelha desse tamanho. Mas ainda é bullying não, porque ele mesmo disse que o nome dele é Orelha, porque a orelha é grande. Ele está acostumado com isso. E aí termina o jogo, aquele jogo tenso. Eu sou baiano, assim, time baiano contra time de fora, eu sou o time baiano. Qualquer time baiano contra qualquer time de fora, eu sou baiano. Até contra o Flamengo, que foi meu time de infância. Se jogava Galícia e Flamengo, eu era Galícia. Jogasse Leônico e Flamengo, eu era Leônico. E aí, ali, claro, eu estava torcendo para o Bahia. E aí termina o jogo, aquela pressão, aquele 0-0, Ronaldo segurando as coisas lá atrás. Quando termina, que eu olho para trás, que era a minha hora de devolver, todo mundo tinha vazado, todo mundo se picava. Aí terminei ainda, aí fui para vestiário, para entrevistar jogador, Evaristo de Macedo e tudo mais. Aí quando passa pelo caminho um Ricardo Teixeira, que era o presidente, passou por mim. Presidente, não tenho nada para falar não. Passou, ficou, foi embora. E aí terminou lá, entrevistei quem eu tinha que entrevistar, o estádio já estava vazio, um deserto da desgrama, aí saio eu, o povo
que saiu logo, saiu com o time do Bahia, pegou carona com o Bahia. O Bahia foi para uma churrascaria e o povo pegou carona, foi no ônibus. Eu continuei fazendo trabalho e não peguei essa carona. Peguei um táxi e fui pro hotel que eu estava. Já tinha combinado tudo direitinho. Enviava matéria, o pessoal moderno, meus alunos novos aí, não vão ter a mínima ideia do que é isso. Eu mandava matéria por Telex. Você conheceu aquele aparelho Sim, grandão sim. que tinha o teclado, né? E aí tome digitando. E aí eu digitei crônica do jogo, atuações do Bahia com nota, atuações do Internacional com nota, atuações da arbitragem, o comportamento de torcida, ficha técnica, tudo isso. Quando eu terminei, era umas 10h30 da noite. Aí tinha o pessoal do Bahia me convidou, me deu o endereço. Ah, churrascaria tal, vá lá, tá, a gente vai comemorar, vai lá participar e tudo. Aí 10h30 da noite, eu digo, sabe de uma, eu vou dormir. Aí subi pro apartamento, tomei uma cervejinha para relaxar, dormir. No dia seguinte, no café da manhã, quando eu vou pro café, tá Evaristo de Macedo. Eu me dava muito bem com Evaristo. Muitos repórteres tiveram problema com ele. Meu amigo Zé Eduardo Bocão teve um problema sério com ele. E Evaristo quis bater nele, uma confusão da desgrama. Mas eu me dava bem com Evaristo, porque eu peguei a manha dele, né? Evaristo é uma pessoa muito vaidosa. E assim, ele tem um histórico, ele maravilhoso. Evaristo foi ídolo de Barcelona e Real Madrid, o que na época era assim uma coisa que inconcebível. Ele foi. Hoje tem outros passaram, né? Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno passou pelos dois, e como ídolo e tudo, mas na época de Evaristo, e foi técnico de seleção, e foi quem iniciou aquela campanha do Bahia do Hepta, foi ele que montou aquele time. Então, assim, um cara de muita história. E aí eu sempre gostei de ouvir boas histórias. Eu chegava cedo no Fazendão, hoje é cheio de protocolo, né? Você, para entrar no treino, tem horário, não sei o quê, e uma entrevista coletiva. Naquela época, não. Você entrava a hora que você queria, chegava lá, TV Bahia, pá, entrava. E eu sempre gostei de chegar cedo. O treino começava às 4 horas, 2 horas da tarde eu estava lá. Os jogadores chegavam, eu já conversava, pegava amizade com alguns. Jean, seu filho, Jean, se tornou meu amigo. Paulo Rodrigues, Paulo Robson, Maílson, Gil Sergipano, falando aqui daquele elenco de 88, Gil Sergipano, Ronaldo, todos eles, assim, Zé Carlos, Charles, todos eles terminava pegando amizade e conversava com eles. E aí eu chegava cedo, quando o Evaristo chegava, ele descia para o treino sempre antes do jogador, quando ele ia descendo, e eu sempre chamava ele, né? Professor, vamos cá, vamos bater um papo e tal. Aí começava a puxar histórias de Barcelona, de Real Madrid, aí ele se derretia. Ele Quando se ele se abria, né? derretia, Ele se abria. eu podia perguntar o que eu quisesse e ele me respondia de boa. Teve uma vez que Evaristo bateu num jogador. Dessa época aí, teve uma confusão lá no treino, e aí eu via ele partiu para cima do jogador para picar na mão. E quando ele subiu, eu esperei ele se acalmar, fui perguntar, ele me deu entrevista na boa, tranquilo. Se é um outro que não tivesse essa aproximação com ele ia dar sandalhada na cara do repórter, que ele era meio grosso, ele era bem grosso. E aí eu tinha essa aproximação boa com ele. Aí desce pro café da manhã, ele, menino, vem cá, tomar café comigo aqui. Aí sentei lá na mesa com ele, tá? Ele disse, eu sou... Aí largou aquele nome com F, né? Acho que não pode dizer aqui, eu sou, aí largou, né? Por que, professor? Não, fica à vontade, pode falar o que quiser. Eu sou foda. Disse, por quê, professor? Porra, ser campeão com esse time não é para qualquer um, não. Ele era uma figura. João Marcelo era o zagueiro também. João Marcelo imitando ele é fantástico. João Marcelo também é um bom amigo que eu fiz no futebol. Bom amigo, João. E aí eu terminei nesse café da manhã, fiz uma entrevista exclusiva com ele, que explorei. O Bahia ia ficar em Porto Alegre. Eu voltei para cá, para Salvador, na segunda-feira, porque Ivan Pedro precisava ir na terça. Aí tinha que ter alguém aqui, né? Que Brito já estava lá. Brito ficou. Aí eu voltei. Na terça, o Bahia estreou na Libertadores contra o mesmo Internacional. Ganhou 2-1, se não me engano. 2-1, exatamente. E aí, Ivan Pedro foi que era para fazer a narração para a gente, né?
E aí teve essa história com o Evaristo, que foi muito legal. Porra, eu sou foda, ser campeão com esse time de merda. E assim, era um time que, se você fosse olhar, não tinha estrelas, né? Não tinha nenhum grande jogador. Muita base, muito jogador do interior, que hoje Bahia e Vitória não valorizam mais. O Bahia tinha o lateral direito Tarantini, Claudi, Edinho, que era o lateral reserva das duas laterais, era do interior, e Ronaldo base, aí trouxe Paulo Robson, que já era experiente, já jogador de Santos, figura maravilhosa, o Corujinha, também um bom amigo que eu fiz no futebol. Recentemente, tem uns 3 anos, ele esteve aqui em Salvador, ele foi lá na TV, quando ele me viu, muita resenha, tinha muita resenha com ele. Paulo Rodrigues, que figura Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues veio do Botafogo de Ribeirão Preto, o melhor Baiaco e ele lá, né? Volante. Sensacional, sendo que Paulo Rodrigues tinha uma saída de bola melhor que a de Baiaco. Um sentido de marcação igual. Eu não vi tanto Baiaco quanto vi Paulo Rodrigues. Mas o que eu vi falar de Baiaco é que a marcação dele era forte. Paulo Rodrigues marcava bem e saía bem com a bola. Paulo Rodrigues era um jogador desconhecido. Gil Sergipano veio daqui de Sergipe, completamente desconhecido. Zé Carlos base, Charles base, Bobô do interior, Marquinhos, que tinha vindo de Brasília, completamente desconhecido. Sandro, que era entrava direto também, tinha vindo do interior. Osmar, que era outro que entrava muito, tinha vindo do Ipiranga, aqui de São Francisco do Conde. Então, era um time feito aqui, sem grandes medalhões, sem jogadores velhos. Teve uma época que Bahia e Vitória traziam jogadores em fim de carreira. O que é que você pode esperar de um jogador de fim de carreira? Aí já fazendo uma análise daquele de futebol, né, que está falando. Eu sempre achei essa política de contratação muito equivocada. E às vezes, nós da imprensa, eu estou botando nós da imprensa, mas eu nunca tive esse tipo de postura. Não tínhamos paciência com o jogador do interior e o jogador da base. O jogador da base do interior, que ele entrava, ele tinha que resolver no primeiro jogo. O jogador de fora que vinha tinha 10 oportunidades para começar a ser vaiado. O da base, no primeiro jogo, Daniel Alves, foi vaiado e muito vaiado pela torcida do Bahia. Ele saiu daqui direto para a Espanha, mas a torcida do Bahia não gostava dele, vaiava ele direto. E foi mérito de Evaristo ter colocado ele no time e ter peitado em deixar. Porque se tirasse na primeira vaia, ele não tinha se tornado o jogador que se tornou, que fez a carreira brilhante que fez, né? E eu acho que é um grande erro de não olhar mais para o interior e de não ter paciência. Nós temos um intermunicipal que com esse regulamento novo de 23 anos, a maioria dos jogadores tem 23 anos, quantos jogadores não podem ser tirados de um intermunicipal? Aí paga olheiro na Paraíba, paga orelho no interior de São Paulo, paga um olheiro para assistir o intermunicipal, pega um jogador desse, não tem base, deixa lá um ano, dá uma base para ele, uma base física, uma base alimentar, uma base técnica, dá uma base para esse jogador. Esse jogador vai sair barato e pode até ganhar dinheiro com ele no futuro. Aí não, traz um jogador de fora, pagando salário alto, às vezes tem que pagar uma indenização alta, o jogador nunca cumpre o contrato, vai embora, aí tem que pagar o salário na justiça, e aí vai onerando os cofres do clube, vai onerando, é uma complicação danada. E eu sempre vejo isso. Você tem a opção de contratar grandes jogadores, Flamengo tem dinheiro, contrata Arrascaeta, contrata Gabigol, contrata Bruno Henrique, pode contratar à vontade, tem dinheiro para pagar e tem retorno imediato. Palmeiras tem dinheiro para contratar? Contrata. Corinthians tem dinheiro para contratar? Torce William agora? Contrata. Bahia e Vitória não tem dinheiro para fazer esse tipo de contratação. Então tem que investir em jogadores desconhecidos. Até que pegue um jogador mais experiente ali, para dar um equilíbrio no time, para dar uma segurada, beleza. Mas tem que investir mais em base, interior, olhar para o interior daqui, interior também aqui no Nordeste. O Palmeiras, Corinthians, você vê jogadores baianos na base do Palmeiras e não vê aqui do interior na base de Bahia e Vitória. Bahia e Vitória vai buscar base fora. É um erro muito grande que eu vejo, né, na política de contratação de Bahia e Vitória, não dessas gestões atuais, mas que já vem de muito tempo. E que, assim, o torcedor,
e a imprensa tem parte nessa culpa pela falta de paciência com esses jogadores do interior e com esses novatos da divisão de base. O Alan, você falou num determinado momento de uma coisa que eu não sabia. Da sua paixão, acho que por corrida de carro, alguma coisa assim. Não, Eu corrida sabia, eu tinha conhecimento do seu gosto por fazer maratonas, né? mesmo. Caminhadas, corridas e tal. Entrou Felipe Alves aí, nosso querido amigo Felipe Alves, botou duas Grande feras e tal. Felipe. E aí eu me lembrei dessa parte de que vocês já fizeram algumas caminhadas, corridas juntos, né? Corridas. Agora, essa Tem de até uma... carro eu não sabia, essa de velocidade. Não, mas não é corrida de carro, não. É Ah, corrida mesmo, corrida. É tá. corrida correndo mesmo, não é Atrás de um carro, pouquinho você não. falou de corrida e gostava de velocidade, eu Nada. fiquei sem entender realmente. Então, bom, então Não, agora você colocou as coisas no devido lugar. não sou muito chegado em velocidade, não. Correndo não passo de 100 e olhe lá. E já de 100 para baixo. Mas assim, eu sempre fui apaixonado por futebol. Adorava jogar e adorava assistir. Teve uma época que eu jogava bola segunda de noite, quinta de noite, sábado de noite, domingo de manhã. Eram 4 babas, e isso eu já trabalhava. Eram 4 babas que eu pegava por semana. Acrescente aí o nosso lá de Adorava, sábados à adorava. tarde. Ainda tem aquele sábado de tarde de vez em quando também. Sempre gostei muito de jogar, não decepcionava, não passava vergonha, Verdade. sabia dar uns toques na bola Uhum. e lá ia. Só que eu tive um problema no joelho direito, a cartilagem foi subindo e uma série de problemas. Aí o doutor Lapão virou para mim e disse, ó, você não é profissional, eu não vou abrir seu joelho, você não precisa disso. Modere aqui, jogue menos, faça um outro esporte que exija menos. E aí eu comecei a correr sozinho na rua. Eu vou correr para ver qual é. Aí começava a correr, e aí uns amigos da TV passavam por mim. Pô, é legal, venha para o clube de corrida, rapaz. Venha para o clube de corrida. Marquinhos, que está aqui assistindo a gente, Marcos Gonçalves. Venha para o clube de corrida, venha para o clube de corrida. Aí eu terminei entrando na Triação, que é um clube de corrida. E aí, não tem muito tempo, eu já entrei, era 50 e pancada de ano, né? E era corredor, assim, solto, corria por correr. Corria até quando aguentava respirar, andava e tudo. E aí, na triação, eu comecei a aprender a correr. Sérgio Coreia jogava bem, eu lembro, ainda bem, né? Que tem alguém dando testemunha aí. Grande Coreia. E aí, eu comecei a aprender a correr, né? Respiração, a técnica, passada, essas coisas lá com a triação. Os professores lá, Diogo, Jorginho, Paulinho, Vini, Rai, os professores maravilhosos. É uma família, a triação é uma família que eu encontrei e assim, e comecei a tomar gosto. Aí treinava, um belo dia eu virei era Jorginho que era o meu treinador, disse, Jorginho, eu quero fazer uma corrida de 5 quilômetros, você acha que eu posso já? Disse, pode sim, claro, não tem problema nenhum, vamos preparar para isso. Aí preparou para corri, eu lembro que na véspera da minha primeira corrida eu não dormi, porra, minha corrida, 5 quilômetros, cara, correu. E aí fiz lá com o sacrifício da desgrama, aí fui treinando. Jorginho, eu queria fazer 10 quilômetros. Será que dá? Demorou. Vamos lá. Aí fui para 10 quilômetros. Aí fiz 10 quilômetros. E aí fui indo. Porra, aí entrei em grupos, né, da triação. E aí o pessoal começando a falar de meia maratona, não sei o quê. E aquilo começou a me fustigar. Aí eu chego para Diogo, que é um dos sócios proprietários lá da triação, e hoje é o meu treinador. Disse, Diogo, eu queria fazer uma meia maratona. Você acha que eu tenho capacidade? Aí ele disse, oxe, é só se preparar. Você quer fazer? Quero. Então pronto, ano que vem você vai fazer uma meia maratona. E aí desenvolveu todo um projeto. E aí Já eu fez alguma fiz. São Silvestre? Não, nunca fiz São Silvestre. Tem E é São vontade de fazer? Silvestre. Eu tenho, assim, pelo glamour que é São Silvestre. Que, assim, a distância de São Silvestre dá 14 quilômetros e pouco, é menos de 15 quilômetros. Eu fiz já 5 meias maratonas, que são 21 quilômetros e 100. Já fiz Já fiz algumas 5 provas vezes? É? Já fiz 5 vezes? Cinco meia maratonas já. 3 aqui em Salvador, que eu sofri demais com o calor. Uma em Porto Alegre, foi minha melhor meia, fiz 2 horas e 22, correndo o tempo todo, 12 graus, né, correndo o tempo todo.
sem parar em momento nenhum, e fiz em São Paulo também uma meia que tive um problema no meio da prova, mas consegui terminar. Daí já fiz 10 milhas, que dá 16 quilômetros várias vezes, e para treinar uma meia maratona, aí você vai assim, né? Faz 10, uma semana você faz 10 quilômetros, na outra 12, na outra 14, na outra 16, na outra 18, 19, e aí depois vem voltando, vai subindo e vem voltando. Então a distância de São Silvestre, que é 14, eu já devo ter feito umas 20 a 30 vezes na vida, mas nunca fiz a São Silvestre. Tenho vontade pelo glamour, mas aí quando eu penso na confusão que é aquela corrida, deve ser muito confuso para você chegar no local, para você largar. Eu ontem estava vendo a maratona de Nova York, foi de Boston, foi Nova York, não, Chicago. Teve a largada, 20 minutos depois ainda tinha gente largando, 35 mil pessoas. Aí você correr junto com 35 mil pessoas não é brinquedo, não. E assim, e o meu ritmo, eu comecei a correr muito tarde. Eu faço 62 anos essa semana, quinta-feira agora. E comecei a correr com 56 anos, se não me engano. Aí muito tarde. Então, assim, eu consigo, eu tenho volume, a gente chama volume, eu consigo correr muito, mas sem muita velocidade, eu corro devagar. E aí, numa prova dessa com 35 mil pessoas, eu vou estar correndo lá na rabeira, né? E aí não vou encontrar água. Teve prova aqui em Salvador que eu não achei água para beber, que a água tinha acabado, e eu lá no fundo, quando eu chegava, não tinha mais água, um desespero. E o pessoal da triação que me salvou, né? Passou por mim, e aí como é que tá? Morrendo de sede. Aí o cabra foi Raio, foi Paulinho. Voltou com 2 copos de água, aqui água para vocês. Aí bebi, que redratei e foi embora. Aí sou apaixonado. E quando eu estava trabalhando, eu acordava 4h30 da manhã, ia treinar, treinava de 5 até 6, 6h30, tomava banho, trabalhava na televisão. Às vezes, dia de terça e quinta, eu pegava uma van, 5 horas da tarde, ia para a Feira de Santana, dava aula até 10h30 da noite, pegava uma van para voltar para Salvador, chegava meia-noite aqui, aí chegava em casa, até chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa, dormir, 1h da manhã. No outro dia, 4h30, estava acordado para treinar. É uma paixão. Quem corre, tem alguns corredores aqui. Entrou aqui, ó, Rogerinho, grande Rogerinho, um amigo assim muito especial que eu fiz lá na TV Bahia, é editor demais, uma pessoa maravilhosa. Pense num cara do bem, é esse Rogerinho. É estilo você, Tilé. Um cara completamente do bem. Você sabe que o cara é do bem quando você não vê ninguém falando mal dele. E quando aparece assim, você vê que é um ou outro, assim, uma coisa bem isolada, né? Rogerinho está nesse grupo aí. E você também, eu acho que faz parte desse grupo, né? Profissional e uma pessoa muito respeitada. O Alan, que entrou aí, Pedro Canísio, Galã é o cara. Eita! Pedro Canísio. Pedro Rodrigo Canísio, Chagas, ex-lateral, que foi técnico recentemente do Vitória. técnico do Vitória. Jéssica Vivas é minha filhada e minha sobrinha, filha de meu irmão Rui, médica, a doutora Jéssica. Meu amigo Rapaz. Souza, que fez live comigo sexta-feira passada sobre o ciclismo, da Elo Eventos, grandes mestres. Obrigado por esta live. Um abraço para você, Márcio. Bom, mas eu não quero terminar. A Pedro Canismo botou Rogerinho, 2 coraçãozinhos. 2 corações. Pedro Dois Canísio, coraçõezinhos. Pedro Canísio é maravilhoso. Muita narração com ele. Jéssica, muita narração com o Pedro, lá para o Sport TV, né? E algumas para a TV Bahia. Sensacional. Pedro Figura é um cara maravilhosa. assim. Esteve comigo lá no Alto Continente da Metrópole. Né? Alto astral, total. Pensa no cara alto astral. E eu acho impressionante de Pedro uma coisa assim. Ele é potiguar. Se eu estiver errado, Pedro me corrige. E foi criado na Paraíba. Então ele tem um sotaque, aquele sotaque nordestino mais forte do que o nosso daqui. Só que no ar era incrível. Ele conversando com a gente, ele tinha um sotaque. Quando ele entrava no ar, ele não tinha sotaque. E assim, um apresentador de uma espontaneidade incrível. Ele comigo, ele era repórter da TV São Francisco, no interior. Eu trouxe ele para aqui. Ele foi repórter de esporte, aí virou narrador, apresentador do Jornal da Manhã, apresentou durante algum tempo o Globo Esporte, e assim, como apresentador,
talvez tenha sido o melhor que eu trabalhei, porque é de uma espontaneidade. Televisão, eu falo isso para os meus alunos. E Televisão criativo, hoje né? é isso, é espontaneidade, é do jeito, se tiver apresentar um programa, do jeito que se conversa com um amigo, que se conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, com a mulher, com o marido. É isso que é televisão hoje. Aquela televisão de a vozinha impostada, aquilo foi da época de Cid Moreira, já passou há muito tempo, né? Não cabe. E Pedro se enquadra perfeitamente nesse perfil. Sensacional. Pedro pediu para sair uma vez, aí, não, Pedro, fica, não sei o que, ele ficou. Aí no outro dia ele disse, ó, vou sair e não adianta me pedir, porque eu tenho um projeto aí, eu quero ir para fora do país. E tá tudo bem, você quer ir, paciência, vá. E aí foi aí que a gente deixou de trabalhar junto. Mas assim, uma pessoa maravilhosa. Tá na O, Paraíba agora, apresenta o Bom Dia Paraíba, uma coisa assim. o Alan, eu já estou com o horário praticamente estourado, mas eu não posso terminar a live com você sem lhe perguntar duas coisinhas, né? Por Vá. exemplo, o que é que você vislumbra para o Bahia e para o Vitória neste final de ano? Vitória cai, Vitória permanece, Bahia cai, Bahia fica. E a segunda, que seria uma outra pergunta, é sobre as eleições na Federação Baiana de Futebol. Como é que você viu o surgimento de Ederlane Amorim como pré-candidato à federação, num momento em que ninguém falava nada ainda? As eleições da federação podem ser feitas de 16 de janeiro a 31 de dezembro. Veja que está tudo doido, né? De 17 Tá de janeiro tudo a 31 maluco, de né? dezembro. A hora lá que vamos escolher tem a eleição. Imagine. Um ano É. inteiro. Não tem que nós previsto junho, segundo semestre, não tem nada disso, não. É de 17 de janeiro a 31 de dezembro. Imagina. Então, Ederlane surgiu assim do nada, né? Se lançou e tal. Como é que você vê esse quadro todo aí dos nossos clubes, os dois principais clubes, a Cuipense, coitado, já caiu, né? Foi para D, né? Mas o que é que você espera nesse final de ano para Bahia e Vitória e qual é a sua opinião sobre essa sucessão na Federação Baiana de Tá. Futebol? Dos times baianos, né, o Juazeirense esperava muito dele, acreditava que ele podia subir para C. Jacuipense também, né, caiu, ele fez ano passado, conseguiu se manter, esse ano degringolou. E Vitória, só um milagre para o Vitória escapar, né? Porque ali está na zona do rebaixamento, está distante de fora da zona e o time não está jogando bem. Porque assim, se estivesse perdendo por acidente, mas não, está perdendo porque o time não está bem. Elenco, não sei se é elenco não, tem time que tem elenco parecido com o do Vitória, que está lá em cima, brigando por primeiras posições. Havaí, o que é que o Havaí tem muito diferente do Vitória? O Havaí está lá em cima e muitos outros aí, né? Então, não acredito só que o problema seja elenco, o time não deu liga. Acho que não escapa cair, juntar os cacos, disputar a Série C, bater e voltar. Não pode bater e ficar lá, como o Santa Cruz fez várias vezes, de vai, gosta e fica por lá. E o Bahia está em tempo ainda, está na zona do rebaixamento, mas não está tão distante de escapar. Com a chegada de Guto, já ganhou a primeira partida, um jogo que era complicado lá no Paraná contra o Atlético, já venceu. Pode ser que escape, torcendo para pelo menos a gente manter um time na primeira divisão. Né? Se não tiver, ficar só segunda divisão, terceira, quarta divisão, é muito ruim para o futebol baiano. Acho que pode ser que o Bahia pode conseguir escapar ainda, tem boas chances para isso. Que é o mesmo caso. Você vai olhar elenco do Bahia e olhar elenco de outros times que estão lá em cima, eu não vejo muita diferença. Agora, sobre a questão de Ederlane, Ederlane já mostrou no Vitória da Conquista, ele pegou um time que ninguém conhecia, era o primeiro passo, o Esporte Clube Primeiro Passo. Ele transformou esse Esporte Clube Primeiro Passo em uma força do interior baiano, foi vice-campeão baiano, só não foi campeão por um desses acidentes que acontece aí. Ganhou a primeira partida com folga lá em Vitória da Conquista, depois tomou goleada aqui. Mas ele Ganhou lá por transformou, 3-0 e aqui tomou 6. tomou 6. Coisas do futebol. Ele, coisas do futebol. Ele transformou esse time, que era um time local lá, disputando o campeonato local de Vitória da Amador. Conquista, em amador, em uma força do futebol baiano. É um cara muito sério, eu acho que é um bom nome sim. Ele me mandou uma mensagem que estava se candidatando, que gostaria de contar com o meu apoio.
Eu acho um nome muito bom. Gosto de Ricardo. Tive muito contato como coordenador, inicialmente, depois gerente da TV Bahia. Tive muito contato com a Federação Baiana, né? O Campeonato Baiano era da TV Bahia, e aí eu tinha contato durante muito tempo com o Edinaldo Rodrigues, fiz uma boa relação com o Edinaldo Rodrigues, e depois com o Ricardo, mesmo quando o Edinaldo era presidente, Ricardo ainda lá na diretoria, já conheci Ricardo, Thaís, e sempre me dei muito bem com o Ricardo. Acho ele também competente, tem tudo para fazer uma boa gestão. Não tinha a vivência que a Ederlane tem, porque a experiência de Ricardo foi só de federação. A Ederlane tem a experiência de clube, é uma outra visão. Acho que assim, se tem uma eleição com essa chapa, uma chapa Ricardo, outra chapa Ederlane, a gente tem a garantia de que vai ter um bom presidente da Federação Baiana de Futebol. Com certeza. Acho a Ederlane, repito, preparado já para assumir uma função dessa. Mas se for Ricardo também, eu não vejo dificuldades em Ricardo. Os primeiros anos são sempre mais difíceis, né? Foi tudo muito novo também para Ricardo. Acho que ele tem competência para isso. Então, assim, porque Bahia e Vitória não são mais grandes reveladores de jogadores de E isso base. aí dá um tema à parte, viu, meu amigo? Flávio Araújo. Grande figura, Flávio Araújo. Comunicador, Eu salvo engano, até de citei, Barretos. Mas isso aí dá um tema à parte. dá um tema, pode até citei, né? A questão de que busca muito medalhão o jogador perto de se aposentar, para tornar o time conhecido lá fora. Também tem isso, né? Fazer marketing do time. Aí você traz um Paulo Sérgio, o Bahia trouxe Paulo Sérgio, que tinha sido campeão mundial da Copa de 94. Paulo Sérgio, campeão mundial no Bahia, não fez nada aqui, mas foi destaque na imprensa nacional. Só uma resposta rapidinha aí, né, para Flávio. Eu acho que esqueceu um pouquinho do apoio, né? Até uma história para contar rapidinho, Tilé, da saída de Newton Mota do Bahia para o Vitória. Newton Mota era diretor da base do Bahia e aí tinha marcado uma entrevista com o Ivan Pedro para fazer para a TV Bahia. Na época era Manchete, não era Globo. E aí lá fui eu fazer. Quando chegou lá, Mota me chama assim no canto e disse: olha lá, o problema é o seguinte, eu não vou poder lhe dar essa entrevista, porque vai acontecer uma coisa aqui e essa entrevista sua vai ficar defasada. Pô, Mota, mas marcou com o Ivan Pedro, não sei o quê, pererei. Disse: olha, eu vou lhe dizer, mas você tem que me prometer que você não vai falar com ninguém, nem com o Ivan Pedro. Eu disse: tá, se você quiser dizer, você diga, eu não vou falar com ninguém. Mas se não quiser dizer, tudo bem, fique à vontade. Ele disse: estou indo embora para o Vitória. Vai eu e mais minha equipe técnica e uma série de jogadores. Mas você não pode falar isso com ninguém. E aí eu tinha dado minha palavra, né? Eu tinha notícia, na época eu trabalhava na TV, trabalhava na tribuna, eu tinha notícia. Aí o dilema: eu vou ser um jornalista furão e não manter minha palavra com Mota e dar esse furo na tribuna e na TV Bahia, ou vou ser um cidadão sério e vou honrar minha palavra com Mota e não vou dar. Eu optei pela segunda parte. Fui um cidadão sério, não dei a notícia, segurei. Quando falou lá, e Mota, quando me viu depois, porra, aí eu vi, viu? Um jornalista ter a notícia que você tinha e honrar a palavra não é fácil da gente ver. Meus parabéns. E aí, desse dia para cá, assim, Mota confiou em mim cegamente. Ele tinha informações, ele me passava porque sabia que eu era uma pessoa de confiança. E eu fiz essa opção minha carreira toda. Antes de ser jornalista, eu sou um cidadão de Ojalã. E aí eu tenho meus critérios, minha ética pessoal, e eu vou seguir essa ética até morrer. Não é a profissão de jornalista que 40 anos de jornalismo que me fizeram mudar isso, não. Ah, eu vou dar uma notícia, vai ser um furo, vão falar no meu nome amanhã como um furo, não sei o quê. Não. Eu prefiro ser respeitado pelas pessoas como uma pessoa de palavra, que dê a palavra e cumprir. Concordo plenamente com você, em todos os sentidos. Alan, nos 780 programas feitos nas rádios Metrópole e Tudo FM, e nas 221 lives antes dessa sua, eu faço sempre a última pergunta, a mesma, né? Desde o início do Papo Cotilé até os dias de hoje. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei?
Não, Tilé, a gente abordou tudo, né? Talvez planos futuros, mas eu cheguei a falar, né, que apresentei Chegou o a falar, projeto, exatamente. mas eu tenho um outro plano que já vem de algum tempo, que é ir embora para Maraú. E embora para Maraú, minha Maraú. cidade, onde eu nasci, Maraú. Ah, você ainda Onde eu pretende morar no nasci, interior, é? pretendo, É é porque a meu vida é mais sonho. tranquila, né, Alan? E assim, Maraú, em minha vida toda, 62 anos eu vou fazer agora, e teve um ano só que eu levei, um ano sem ir em Maraú, em 62 anos. Nos outros 61 eu sempre estive em Maraú. Eu sou apaixonado pela cidade, completamente. E aí, recentemente, eu comprei uma casa que tinha a casa de meus pais lá, né? Aí sempre fiquei na casa de meus pais, nunca me preocupei em ter minha casa. Aí meus pais morreram já há algum tempo. Agora eu comprei, estou reformando e a casa já está quase pronta. Miquel está ajeitando lá para mim, está quase pronta a casa, e quando ficar pronta, para eu ir embora para lá, vai ser daqui para ali. O que me segura um pouquinho é essa mocinha aqui de 3 anos. Uhum. Mas é assim, é meu sonho de muito tempo, muito tempo. As pessoas que conviveram comigo nesses últimos 10 anos sabem que ida para Maraú sempre esteve nos meus planos. Sempre teve, nunca foi prioridade, mas sempre teve ali muito forte. Uhum. E é uma coisa que eu tenho vontade de voltar para lá, de ficar tranquilo. Se eu já gostava de lá antigamente, agora imagina agora, eu chego, eu tenho internet boa, eu assino os streams que eu assisto aqui, vou assistir lá, tenho internet para fazer o que eu quiser, Uma paz carro na muito maior porta, por ser uma cidadezinha do ou interior do estado, sinto né? Vão querer lhe tranquilo, convencer a sair tranquilo. candidato a prefeito, viu? Não, eu vou atrás de sossego, não vou atrás de consumição, não. Ou então um vereador, pelo menos. Aí já é mais sossegado, aí é para se estudar. Alan, querido, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer enorme conversar com você. O que você falou a meu respeito aí, eu digo que é a mesma forma recíproca e verdadeira, a mesma forma como eu penso de sua pessoa, desde que lhe conheci lá atrás, com a mesma humildade de sempre, né? Um profissional exemplar. Então, foi um prazer, uma honra conversar contigo na nossa live aqui hoje, tá certo, querido? Um grande abraço para você. Valeu, Tile. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Já tinha participado lá na rádio e agora, como diz no interior, né? Na rádio, e agora aqui no Instagram também. E esse é um bate-papo legal, né? Descontraído. É muito bom. Conversar com pessoas do bem como você faz bem para o espírito da gente, né? Para a alma da gente, engrandece sempre o espírito da gente. Um abraço lá para o pessoal lá do alto nível, né? Onde o nosso grupo de Alto zap, nível profissional. Alto nível pro, Olha quem Haroldo, acabou de grande entrar. Haroldo. Olha só quem acabou de entrar. No final, já estamos dando boa noite aqui, terminando. Douglas Franklin, heptacampeão baiano pelo esporte do Bahia. Mas Douglas, entrou tarde Eita. demais, meu velho. Pelo amor de Deus. Paulo Tite, grande Deixa, figura também, revelador de talentos. Acabou deixa de eu entrar. falar Esse de pessoal Douglas. deixa para entrar no fim. Já estamos nos despedindo e esse cara entraram agora. Com Alan, um respeito a abração, todo. querido. Só rapidinho, com respeito a todos os jogadores que eu vi no Bahia, Douglas para mim foi o melhor de todos. Dos Ah, que eu sim, vi eu também jogar. concordo. O melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Bahia. Eu também concordo. Ainda mais. Ah, sim, rapaz. Aí você me provocou. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Né? Você assistiu aquela live de Thiago Mastroianni com Guilherme Belitani, perguntando sobre a seleção do Bahia dele de todos os tempos? Não vi, não. Ah, meu irmão. Peça a Thiago Mastroianni para lhe mandar esse vídeo e esse áudio, viu? Quando o Belitani me saiu, com Lucas Fonseca na zaga e Juninho Capixaba como o melhor lateral esquerdo do Bahia de todos os tempos, meu amigo. Tenha Sem paciência. comentários, Não sem viu comentários. Romero, não viu Romero, não viu Paulo Robson, Edinho Jacaré. Mostrou total desconhecimento sobre futebol. Total. E o que é pior, desconhecimento do futebol do clube que ele preside hoje, imagina. Um Terrível, abraço, meu irmão. terrível. Valeu, Tilé. Um abraço a quem estava acompanhando a gente aí.